Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do PET 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Leonora Campos, da área de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos retomar o tema Formação de Solo, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2, não é isso, professora? Isso mesmo, Bruna. Bom, você é aluno do 6º ano, estou com você hoje para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos retomar aí todos os nossos temas anteriores. Falamos aqui sobre a formação do solo, os tipos de solo, as características que o solo tem, a importância do solo aí para a alimentação, para a agricultura, como conservar esse solo de uma maneira sustentável. E foram assim 4 semanas que o nosso tema girou tudo em torno do solo. E hoje eu trouxe para você algumas atividades para a gente conversar sobre elas e verificar aí o que você realmente aprendeu dessas 4 semanas das aulas de ciências, onde abordamos aí o solo e vários outros temas relacionados ao solo. A nossa última aula, nós trabalhamos sobre o processo de decomposição. E eu fiz com você e pedi para você fazer aí na sua casa um experimento que eu comecei aqui e falei para você. Vai chegar um momento que eu vou retomar esse experimento na aula de ciências. E hoje eu trouxe para você ver o que, nesse processo de decomposição, o que já decompôs ali naquelas cascas que a gente colocou, de todos aqueles restos, né? Que a gente colocou casca de ovo, casca de tangerina, de banana. Então, eu quero agora convidar você a analisar esse solo 15 dias depois. Vamos ver o que vai acontecer. Estou ansiosa para ver. Você está ansiosa, Bruna? Nós fizemos, né, utilizamos aí a garrafa PET e nós colocamos aqui muitas cascas para acompanhar o processo de decomposição, que eu já falei para você que os fungos e as bactérias, eles atuam aqui no processo de decomposição. Eles é que transformam toda essa matéria que cai aí, as folhas das árvores, os frutos, a casca de banana, a casca do ovo, em matéria, em adubo para o próprio solo. Então, olhando aqui, algumas coisas já começou a decomposição, outras não. A casca do ovo, por exemplo, ainda não decompôs. Né, ela está aqui, mas é engraçado, Bruna, que as cascas que a gente colocou aqui, de tangerina, várias cascas de verdura, já não estão aqui mais. Agora, a casca do ovo, né, já demora um pouco mais para decompor, porque, na verdade, esse experimento eu pedi para você que está fazendo aí na sua casa, acompanhar de 15 em 15 dias. Hoje é a nossa primeira quinzena. Mas você vai acompanhar aí na sua casa o experimento que você fez aí durante um mês e durante aí 60 dias, que é o processo final aí no processo de decomposição. Então, hoje você percebe que tem muito pouco material aqui, né, que ainda não decompôs. Bruna pode certificar aí, né, Bruna? Sim, tô então, vendo. Tá só poucas. A gente tá vendo só algumas casquinhas algumas casquinhas, mas sim, a maioria já decompôs, outras estão em processo de decomposição. Então, eu trouxe, né, porque eu prometi. E promessa que é dívida, né? Prometeu, tem que cumprir. Então, eu falei para você que na aula que eu tivesse a oportunidade, eu ia trazer esse material para você acompanhar aí o processo de decomposição. Pago a promessa. Aí, agora, na semana 1, nós falamos aí sobre solo, a formação do solo, as características do solo. Então, eu trouxe para você essa atividade para verificar o que você lembra aí dessa aula. 1, permeabilidade, 2, porosidade, 3, textura, 4, coloração. Vamos relacionar as características do solo. Então, nós falamos que o solo ele tem as características, né? Ele tem a permeabilidade, ele tem a textura, ele tem essa porosidade e ele também tem a coloração. Existem solos mais vermelhos, outros mais escuros, outros mais amarelados, depende de lugar para lugar. Então, vamos ver aqui determinada pela proporção entre as partículas minerais que o compõem. Então, nós sabemos que o solo ele é constituído por partículas minerais, ele é constituído de matéria orgânica. Então, qual dessas palavras que nós poderíamos completar? Seria a textura. A textura é essas partículas, umas maiores, outras menores, que engloba aí um pouco de porosidade, de partículas bem fininhas que vai formar o solo. Os solos apresentam diversas colorações, determinadas por vários fatores. Então,
A palavrinha que poderíamos colocar aqui é a palavra 4, né, que é a coloração. Tem relação com os poros que se formam entre os grãos do solo. É a porosidade. E facilidade com que a água penetra no solo é a permeabilidade. Você lembra que nós fizemos aqui um experimento e mostramos vários tipos de solo e a permeabilidade do solo? Fizemos aqui, trouxemos o solo argiloso, o solo arenoso, o solo umífero e tentamos aqui mostrar como que a água se comporta ao passar por esse tipo de solo. E com isso nós podemos perceber aí o grau de permeabilidade do solo. A questão 2 diz para nós o seguinte: a composição do solo interfere diretamente nas plantações. Por isso, você poderá afirmar que... Então, já falamos aqui que a composição do solo, o solo é constituído de quê? De matéria orgânica e de minerais. Então, essa matéria orgânica, ela é importante demais para o desenvolvimento das plantas. Então, nesse caso aqui, nós podemos afirmar que solos ricos em nutrientes possuem grande fertilidade, sendo um solo bom para o plantio. Eu falei para você que o solo rico em matéria orgânica, ele é um solo que permeia a água com determinada facilidade também. Outros momentos ele retém a água. Então, que esse solo, a permeabilidade do solo, ele interfere até mesmo no tipo de plantas que você vai utilizar. Então, é interessante essa questão aí, porque você viu que a quantidade de nutrientes presente no solo não interfere na produção agrícola, lógico que interfere, né? Então, fica essa questão aí para você dialogar, porque os solos, na verdade, eles têm que ser ricos em nutrientes para a planta desenvolver. Na aula de ciências, com a turma do 6º ano, a professora Leonora, sou eu, retirou 3 amostras do solo de diferentes locais da escola. Então, vamos ver o que aconteceu. No laboratório, ao observar as amostras com auxílio de uma lupa, junto com a turma, não encontrou nenhuma diferença entre eles. Que teste Leonora poderia fazer junto de sua turma para verificar se as amostras são realmente iguais? Primeiro, nós falamos aqui que o solo, a composição dele varia de um lugar para outro. Às vezes, se você vai ali no quintal da sua casa, o solo praticamente vai ser o mesmo. Mas se você pega um solo da sua casa e pega em outro bairro ou num sítio, você pode encontrar composição diferente. Então, uma das formas, assim, para a gente ver de que aquele solo, o que predomina naquele solo, se é argila, se é areia, se é humus, um bom experimento é aquele que a gente fez aqui, que a gente trouxe vários tipos de solo e colocamos a água. A gente vai testar aí o grau de permeabilidade da água. Vocês lembram que no solo arenoso a água passou com muita facilidade? É o solo aí da areia da praia, das dunas, né? Já no solo argiloso, você lembra que a água demorou a passar, ele reteve muita água. Que nem toda planta vai adaptar esse tipo de solo. Mas nós colocamos o solo umífero, que é um solo que é uma mistura de areia, argila e humo, e o solo passou assim em grau médio de permeabilidade. Então seria o solo ideal para plantar. Nós fizemos esse experimento aqui. Então, essa resposta é variável. Vocês podem aí, uma das sugestões que eu proponho é que a gente faça aquele teste de permeabilidade do solo. Aí você vai verificar se ele é um solo mais argiloso, arenoso ou se é mais para umífero. A semana 2, nós abordamos aqui sobre os tipos de solo. Nós abordamos aqui que o solo, de acordo com a textura, ele é constituído ele pode ser argiloso, arenoso, siltoso. E eu quero que você analise nessa tabela os tipos de solo. Pensa aí no solo A, o solo B e o solo C. Qual o tipo de solo que está predominante? Pensa aí na quantidade aí. Vamos. Inclusive, essa atividade está aí no PET de vocês, no PET 2. Como poderia ser classificado cada um dos solos apresentados? Então, vamos pensar aí. No solo A, o que predominou aí? Foi a argila. Então, eu vou falar que esse solo é um solo argiloso. No solo B, predominou o silt. Então, é o solo siltoso. O que é o solo siltoso? Eu lembro que eu falei para você, naquelas estradas que tem muita lama e que depois vem o sol e dá aquele poeirão, aquele solo ali é um solo siltoso.
E na última, a B, né, o siltoso, e na solo C, qual o solo predominante? Arenoso. Então, predomina aí a areia. Qual desses solos deve apresentar maior capacidade de retenção de água e por quê? Nós fizemos um experimento e nós mostramos aqui vários tipos de solo e você percebeu pelo experimento que a gente fez que o solo argiloso, ele retém, né, a permeabilidade dele, na verdade, ele não é pouco permeável, ele não deixa a água passar com facilidade. Então, geralmente, nesses solos argilosos dá muita lama também, né, quando chove. Então, o argiloso, devido à alta quantidade de argila na sua composição. Qual a amostra foi provavelmente coletada em uma praia? Desses solos aí, qual que você imagina que seja pensar aí numa praia? Praia vem o quê? Pensa aí, água, areia. Então, o que predomina lá na praia é o solo arenoso, né? Porque pelo alto teor de areia que ele tem aí na composição. Outra questão aqui que a gente trouxe para você, para a gente dialogar junto, é sobre o perfil do solo. Sobre o perfil do solo, é incorreto dizer que. Incorreto significa que é errado, você não pode dizer sobre o solo. A quantidade e a espessura das camadas podem variar de acordo com o tipo de solo? Sim, né? Correto. Correto. Cada uma das camadas que compõem o solo é chamada de horizontes? Também. Nós falamos aqui que existe o horizonte A, B, C. E você lembra que eu falei para você que quando a gente está passando nas estradas, o solo, dá para a gente ver o solo. Já reparou, Bruna? Sim. Então, o solo, ele tem aquelas várias camadas e você consegue identificar aí a parte de humo, você consegue identificar, né, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e até no finalzinho aquela rocha que deu origem ao solo. Então, cada uma das camadas que compõem o solo é chamada de horizontes. A camada superficial do solo é mais rica em matéria orgânica, né, verdade. E a camada do solo superficial, rica em matéria orgânica, é chamada de rocha-mãe. Não é verdade. A rocha matriz é a última rocha e nela não tem matéria orgânica. Nós vamos encontrar matéria orgânica na primeira camada do solo, né, que a gente chama de horizonte A. Então, a resposta certa seria a D. Tentei trazer essa imagem aqui desse solo. Você está percebendo aí os horizontes, as camadas, está bem visível, né, nessa imagem. Durante a construção de uma estrada, foi feito um corte em um barranco que revelou o perfil do solo, conforme a imagem ao lado. Então, esse também está no PET de vocês na página 33. Como são denominadas essas camadas e cores de textura diferente? Então, na verdade, essas camadas de solo que você está percebendo aí nessa imagem, nós chamamos de horizontes do solo. São as camadas que formam aí o solo. Em qual delas se encontra matéria orgânica já bastante decomposta? Justifique. Você lembra que nós falamos que a camada superficial do solo ela é rica em matéria orgânica, é nela que os fungos e as bactérias decompõem, transformando em adubo? Então, há no horizonte mais próximo da superfície, porque a matéria orgânica torna o solo mais escuro. Então, quanto mais você percebe que o solo tem aquela cor escura, significa que ele é rico em matéria orgânica. Onde preferencialmente se localiza a rocha matriz. Então, a rocha matriz, essa última camada, né, imagina que essa rocha aí que foi decompondo para dar origem aí às diversas camadas do solo, então ela está bem aí, bem perto da base da gravura. Na semana 3, nós abordamos aqui juntos sobre também o solo e falamos aí também desses solo e os seres vivos. Falamos aí de como que os seres vivos interagem no solo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, nós vamos ler as alternativas e colocar falsos ou verdadeiro, né, de acordo à alternativa. E essa questão está na página 36 do PET de vocês. O silt é a camada orgânica do solo formada por organismos vivos e restos de plantas e animais em decomposição? Não, né? Então, essa resposta seria falso. Por quê? Porque o solo siltoso, inclusive, ele nem tem matéria orgânica, porque ele é um solo bem... ele nem é um solo que produz. Ele é um solo bem permeável mesmo, então ele não tem matéria orgânica.
Solos com muita argila são pouco porosos e conseguem reter água e nutrientes para as plantas? Então, na verdade, solo com pouca argila são pouco porosos e conseguem reter água e nutrientes para as plantas. Então, na verdade, o solo argiloso, ele retém realmente muita água por causa dos poros que ele tem e ele, de certa forma, ele armazena aí água e nutrientes para as plantas. Os solos arenosos geralmente são muito férteis, pois são permeáveis? Falso, porque o solo arenoso ele não é fértil, ele tem algumas plantas que adaptam mais na areia, mas se ele for completamente arenoso, ele não é ideal. E os solos que apresentam quantidades semelhantes de areia e argila são chamados de solos médios? Verdade. Então, o humus é a camada orgânica do solo, formada por organismos vivos e restos de animais em decomposição, são as respostas lá da questão. Os solos com muita argila são muito porosos, pois tem muitos vazios, né, espaços entre eles, porque retém a água. E também os solos arenosos são geralmente pobres em nutrientes. Indica a opção correta. O humus presente em certos tipos de solo resulta o quê? A letra C, a da decomposição de restos de seres vivos. Então, o humus, ele provém dos restos de seres vivos, é a casca de goiaba, é a fruta que caiu, é a folha da árvore, tudo isso é decomposto pelos fungos e as bactérias. Como que o humus é formado? O humus, na verdade, ele é formado por essa matéria orgânica do solo, né? Tudo que cai no solo, fungos e bactérias decompõem, transforma-se em adubo. Então, essa matéria orgânica que é formada no solo, a gente chama de humus. Qual a importância do humus para o desenvolvimento das plantas? É muito importante aí as plantas desenvolverem, porque elas precisam de matéria orgânica, que é o humus. Então, nesse caso, ele é importante demais, porque ele que garante o desenvolvimento das plantas. Explica a importância da decomposição para o uso agrícola do solo. Vamos lá. Na verdade, a decomposição ela é fundamental, porque é ela que mantém aí esse humus, mantém esse adubo para o desenvolvimento agrícola. Um solo que não tem pouco humus, ele é um solo improdutivo. Então, aí teria que buscar outras formas alternativas. Semana 4, nós falamos aqui sobre o manejo do solo. Foi muito interessante que a gente falou aí da rotação de cultura, falamos do sistema agroflorestais, foi muito legal essa aula. E nós falamos que existem formas aí que prejudicam o solo. São formas que o homem utiliza no solo para prejudicar, e inclusive as queimadas. As queimadas, ela na verdade é um problema, né, ambiental grave, enfrentado por nosso país, e assinale a alternativa e marque aquela que não indicam a consequência das queimadas. Então, morte dos micro-organismos acontece, diminuição dos nutrientes também, aumento de riscos de erosão também. Agora, redução do aquecimento global está errado. Por quê? Porque o gás carbônico em excesso no ar vai causar o aquecimento global, vai aumentar e não diminuir, né? O que são sistemas agroflorestais? Nós falamos aqui que todo um aumento que utiliza as plantas nativas ou plantas mesmo, né, pomares, e otimiza ali o solo ao redor com outro tipo de plantação, é um sistema agroflorestais. Então, nesse caso aqui, nós vamos falar que pode ser definido como um plantio de espécies agrícolas diferentes e florestais em uma mesma área. Esse sistema torna possível a produção de grãos, frutos, fibras, sem que a natureza seja prejudicada. Lembrando também que os sistemas agroflorestais são importantes porque conserva também a biodiversidade ali do ambiente, do solo. Quais são as vantagens do sistema agroflorestais? São muitas, né? Inclusive, conserva a biodiversidade, aumenta aí a riqueza do solo em termos de humus, evita a erosão, evita o desmatamento. Então, o sistema agroflorestais, que é uma forma de manejo do solo, é uma forma sustentável, que é altamente ecológica, porque você vai utilizar um espaço que estaria ali vazio e você não precisa desmatar. Você pode plantar ali utilizando aquelas próprias plantas nativas. Porque o modelo de sistema agroflorestal não é considerado um sistema integral para a perda da biodiversidade? Porque, na verdade,
deve haver, para ter na verdade, esse sistema aí, para ele ser considerado uma solução integral, deveria ter esse manejo por todas as pessoas. E isso a gente sabe que não acontece, que existem aí, ainda precisa de parques, reservas florestais, estarem utilizando aí esse sistema agroflorestais. Por que as agroflorestas se encaixam no modelo de agricultura sustentável? Porque, na verdade, ela conserva o quê? A biodiversidade, ela evita o desmatamento e ela conserva o solo. Chegamos no final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado e te aguardo até a próxima.